Olá, a gente está voltando agora com o nosso segundo bloco para continuar a nossa conversa aqui com as Luluzinhas da nossa mesa. É porque vocês não ouviram, gente. Antes da gente começar o vídeo, o nosso produtor aqui, porque a gente é chique, a gente tem produtor, a gente tem câmera, a gente tem tudo. Ele chamou isso aqui de Clube da Luluzinha. E é o nosso clube aqui, não é, menina? A gente está aqui falando de coisas. Deixa de ser. Vocês não sabem de nada. Quando as câmeras não estão rolando aqui, o papo rola solto. Mas a gente quer trazer o papo que estava rolando aqui para vocês também. Então, para a gente dar continuidade a esse papo nosso, eu queria pedir para a May, para que você, May, ou você pode fazer uma pergunta para a Manu agora, ou falar um pouquinho também da sua experiência na solteirice, como que é essa relação, seu relacionamento com Deus, com a igreja local, com o trabalho. Fica à vontade aí, a mesa é sua. Então, duas coisas diferentes, né? Eu tenho uma pergunta que eu queria fazer para a Manu. E acho que eu vou pular primeiro para a pergunta dela. Depois a gente fala de solteirice e tal. Então, Manu, a gente estava conversando isso até nos bastidores mesmo, né? Você trabalha, você é uma pessoa muito ativa, convive com muitas pessoas. Eu queria saber se em algum momento da sua trajetória secular você já enfrentou preconceito por ser cristã. Eu já vivi isso. Eu acho que muita gente que está assistindo a gente agora também deve ter vivido alguma experiência parecida. E eu queria que você falasse não só se você já viveu ou não, como o que você aconselha a gente a fazer nesse tipo de situação. Excelente. Já vivi vários. Poderia contar algumas histórias aqui, mas acho que a primeira coisa assim, que nós, como mulheres, precisamos ter é muita convicção da nossa fé. A primeira coisa, a gente tem que tirar qualquer dúvida, porque na dúvida você fica ali balanceado e você acaba não professando de fato a sua fé. Então, e como esclarecer as dúvidas? Na palavra. Você tem que ler e se esclarecer na palavra, usar as pessoas que estão ao seu redor, que sabem mais do que você sobre a palavra, para questionar. Então, quando eu era solteira, eu ficava lá na porta do meu pastor. E aí, me explica esse versículo aqui que eu não estou entendendo. E para eu ficar bem esclarecida e me sentir empoderada da palavra, né? Inclusive, esses dias o pastor Janduí, ele falou sobre uma situação onde a pessoa com quem ele estava conversando pediu para ele uma referência. E eu me identifiquei muito com isso, porque a gente, como mulher, a gente fica procurando uma figura. Nossa, quem é a nossa referência? Quem é a nossa referência? E Deus já deixou uma referência na palavra. Então, em Provérbios 31, tem lá, mulher virtuosa. Aí você lê e fala, nossa, legal, show essa mulher. Só que quando você começa a estudar a postura da mulher virtuosa, ela tem vários posicionamentos de ser empoderada frente a várias situações. Então, a palavra fala, ela negocia. Caramba, ela negocia pela sua casa. A família dela não passa frio. Meu Deus, ela cuida disso. O marido dela é honrado. Onde ela chega, ela é louvada. Então, isso é uma referência de mulher que a gente precisa ter. Então, sempre foi uma coisa que eu busquei ser muito convicta. E pela convicção, você vai atraindo as pessoas a conversar com você. E aí, quando a pessoa se aproxima, ela começa a entender a Deus de uma forma diferente. Falando, mas ninguém nunca me falou de Jesus como você fala. Eu falei, pois então, isso é Jesus. E teve um episódio engraçado que tinha uma pessoa que me zoava muito, porque um dia ele viu minha planilha, eu tinha uma planilha novinha, começo de carreira. Ele viu minha planilha, e na planilha eu sempre tive o hábito de colocar dízimo como a primeira coisa da planilha. E aí ele bateu o olho e falou assim, que isso? Você dá dízimo? Pelo amor de Deus, você dá dinheiro pro pastor e não sei o quê. E eu, dá dinheiro pro pastor. Porque dá esse dinheiro pra mim, que eu quero comprar um tênis, não sei o quê. Eu falei, não, você não tá entendendo, isso aqui é uma semeadura. E aí fui explicando, ele falou assim, imagina, dízimo é uma coisa que a igreja inventou. Aí eu falei assim, então tá bom. Então amanhã eu vou trazer a Bíblia pra cá e você vai trazer o dicionário, tá bom? Aí ele, tá bom. Aí ele chegou e já formando a rodinha, né? O que vai sair? Briga, briga, briga. Aí ele falou assim, beleza, o que foi? Daí eu, abre aí no dicionário, dízimo. Dele, não, imagina, não existe dízimo no dicionário. Existe, abre e fala, vamos ler aqui em voz alta o que é o dízimo. Aí ele abriu já muito sem graça, porque ele, sei lá, nossa, não sei em que mundo ele vivia, que ele achava que dízimo era uma palavra da igreja. Exatamente. Daí ele abriu, daí eu falei, agora você lê. Daí tava lá, não sei o que, dízimo é a 10ª parte, não sei o que. E aí eu peguei e abri a Bíblia, Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos da casa de José. Tá bom?
é isso, mais isso. Esse é o dízimo. E aí isso foi muito legal, porque depois outras pessoas foram me chamando para conversar da empresa. E isso foi muito bom para mim, porque foi me empoderando cada vez mais. O assunto que eu tô falando é legal e é de Deus, e olha que legal. junta para ouvir. Né? Junta para ouvir, que demais. E vamos falar sobre isso. Aí eu participava de um projeto que a gente, na igreja, chamava de Quem Ama Espera, que era justamente não ter relações antes do casamento. E a gente tinha uma aliança, tal, do Quem Ama Espera. Daí todo mundo passava o carnaval, sempre na volta do carnaval. E aí, Manu, você ainda tá no Quem Me Espera? Não sei o quê. Gente, o que faz vocês pensarem que não, né? Estou, daí todo mundo, caramba, você é um orgulho, hein? Acho que não existe nenhuma mulher mais no mundo igual você. É assim mesmo. Então, assim, você se empoderar e você se sentir aquilo. A gente estava conversando, né, a gente não se sente mais à vontade em outros ambientes. Essa é a verdade, a gente é isso aqui, a gente gosta de falar de Deus, a gente gosta de falar da Bíblia, a gente gosta de falar de assunto legal, a gente não gosta de, nossa, uma música que só fala coisa que, não edifica, a gente não consegue mais ficar ouvindo. Então, o que eu recomendo se empodera desse assunto, da palavra, leiam, criem a referência de vocês nesta mulher, porque esta foi a mulher que Deus deixou de referência pra gente. Sim. Então, o que essa mulher faz eu posso trazer para o meu contexto de vida? Porque a Bíblia ela tem que ser lida dessa forma. O que a Bíblia está me ensinando para o meu contexto? Então, quando eu falava de negociar, né? Quando fala de negociação, eu sempre tive clientes muito poderosos no mundo corporativo. E eu tinha muito medo de ir para as reuniões onde eles estavam, porque eu falava, cara, esse cara, uma hora dele vale 100 milhões, sei lá. E imagina se eu der uma bola fora, né? Exato. E aí eu falei assim, não, ela negocia, eu vou aprender a negociar. Uau. Amém. Eu vou aprender a negociar, eu vou sentar na mesa com esse cara que é poderoso diante dos homens, mas eu sou mais poderosa diante de Deus. Amém. E eu vou falar com ele e vai dar tudo certo. Isso foi muito bom. Então, essa é a minha recomendação. Leiam o que a Bíblia fala sobre essa mulher e tragam para o contexto. Então, as pessoas começam a denegrir, né? A submissão é um problema. É um problema porque as pessoas começam a fazer a interpretação da forma como elas querem. Né? Mas a submissão, ela nos protege. E quando eu entendi que a submissão me protegia, eu comecei a ter 2 ganhos na minha vida. Primeiro, eu comecei a me colocar no lugar onde Deus me criou para estar. Comecei a colocar o meu marido no lugar onde ele deveria estar. E eu comecei a aprender mais coisas. Porque quando a gente não quer ser submissa, a gente não se abre para aprender. Isso. Então, no primeiro momento, o pastor falava, será que é isso mesmo que eu vou fazer? Que o pastor está falando? Porque ele é o pastor, né? Mas eu vou fazer o que o pastor está falando. E depois que você aprende o benefício da submissão, esse tipo de pensamento não acontece mais. Então, até teve uma conversa minha uma vez com o pastor Janduí, com o pastor Janduí, e aí o João tinha dado uma direção para a gente como família, e eu estava ali meio incomodada com aquilo, e o pastor falou, você sabe que você não tem opção, né? Ele não está fazendo uma escolha para ele está fazendo uma escolha para a família. E o seu papel é ajudá-lo na decisão. Eu fico arrepiada só de lembrar. Uau. O seu papel é ajudá-lo na decisão que ele está dando como direção para a sua família. E aí eu chorei e entendi aquilo e acatei. E essa submissão me protege até hoje. Essa conversa aconteceu, há 3 anos. E, então, assim, minha recomendação é olhem para essa mulher da Bíblia. Sim. E sempre se perguntem, revisitem esse texto de tempos em tempos e falem o que eu ainda preciso aprender sobre esta mulher. O que eu ainda preciso fazer que essa mulher faz. Porque a gente sempre vai ter o que evoluir como pessoa. E como cristã, na luz da palavra, tem um monte de coisa para a gente evoluir. E aí a gente vai sendo curada, a gente vai sendo tratada, a gente chora e se encontra de novo, fala, beleza, foi isso mesmo. E é muito bom esse movimento. Então, acho que, não sei se eu te respondi exatamente. Muito, com certeza, super respondeu. Muito. E você foi falando, eu fui lembrando, quando você falou de puxar essa referência, eu fui pensando não só nessa mulher, mas como na referência de Daniel, né, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, quando você é diferente, você vai incomodar de qualquer forma. Total. E a Bíblia fala que Daniel ele se destacou tanto, né, que eles queriam tirar ele do posto dele, que eles queriam dar um jeito de acabar com Daniel, e eles não encontravam erro em Daniel. Mas o incômodo de Daniel é porque ele tinha um Espírito Santo, ele tinha um espírito de excelência. Então, é a gente pegar essas referências para a nossa vida. Eu vou incomodar,
mas eu não vou agir com vingança, eu vou pegar a referência bíblica para a minha vida e eu vou entender que eu sou aquilo que a palavra diz que eu sou e que isso. eu não preciso me esforçar para nada, mas que o Senhor vai me colocar em lugares de destaque, como você falou, né? Para Total. falar com os grandes, Total. vai pôr as palavras na minha boca, é exatamente isso. Total. E assim, Deus, e aí isso serve para quem é jovem hoje, né? A gente é jovem, pessoas Sim, mais claro, jovens. com certeza. Deus está levantando está acontecendo um movimento, mesmo assim, no mundo, onde Deus está colocando os cristãos em evidência. Uma evidência muito positiva, muito boa, de verdade. Porque antigamente a gente acabava sendo liderado no nosso trabalho por pessoas que não tinham os mesmos valores que nós. E hoje nós estamos nas cadeiras de liderança. Sim. Então nós estamos fazendo 2 trabalhos no mundo: o nosso trabalho e a nossa influência espiritual. E assim, isso tem uma força muito poderosa, porque o reino está acontecendo. A gente está fazendo a expansão do reino. Até tinha uma pergunta, né? O nosso propósito muda conforme a vida vai acontecendo? Não, o propósito não muda. O nosso propósito, desde que nós fomos criados, é de que a gente adore a Deus, e que a Bíblia fala, né? Que você dê fruto e que seu fruto permaneça. Então, os frutos, a gente acabou falando de filhos aqui, mas os frutos são: qual é a nossa influência no ambiente em que nós estamos? Quando nós estamos na nossa família com os nossos pais, quando nós estamos na família com os nossos maridos, os nossos filhos, quando nós estamos no nosso trabalho, quando nós estamos com os nossos amigos, qual é a influência que nós estamos tendo naquele ambiente? Então, certamente Deus estava fazendo um movimento e nós precisamos nos apropriar disso. Não ficar com medo, né? Porque o medo também é um sentimento que vem, mas será que é para mim? É para você. Vai porque é. Só vai. Ah, tô com medo. Vai com medo. Depois fica sem medo, vai com medo primeiro, depois fica sem medo. E isso é muito importante para a gente ocupar o lugar onde Deus quer que a gente ocupe. Uau. Amém. Muito bom, muito bom bom mesmo. Bom dia, Manu, gente. Muito bom, Manu. Obrigada, viu? É verdade. Entrando nessa questão dos desafios, né, que a gente enfrenta no trabalho, eu vou trazer para uma esfera um pouquinho maior. O que você vê hoje como desafio da mulher cristã diante de uma sociedade que enxerga o empoderamento feminino de uma maneira que a mulher vá se sobrepor ao homem? Volto a este mesmo ponto. Nós precisamos tem muita relação com isso que eu acabei de falar. Nós precisamos nos referenciar naquilo que a palavra nos ensina, para que, fazendo isso, nós nos tornemos referência na cadeira onde nós estamos. Então, quando você passa a ter valores da Bíblia numa cadeira de influência, consequentemente, você começa a transmitir os seus valores para as pessoas que estão no seu convívio. Então, por exemplo, uma situação que é muito engraçada que acontece comigo é as pessoas no meu trabalho, elas ficam incomodadas de falar palavrão quando eu estou. E aí eles ficam pedindo desculpa. Tipo, ai, caramba, falei. E assim, e eu não, que bom. E eu não falo assim, não, tudo bem, né? Pode falar. Não, quando eles falam, isso mesmo, é isso aí. Porque estou transmitindo os meus valores para eles. Pelo menos... E eles vão ficar refletindo nisso. A gente acha, não, é só uma reunião, daqui a pouco a reunião acaba e a pessoa sai falando palavrão. Mas ele vai ficar pensando naquilo. E a convivência, a palavra fala o seguinte: as más conversações corrompem os bons costumes. Então, a gente precisa saber se tornar a referência, porque se a gente não se tornar a referência onde a gente está, a gente vai acabar sendo influenciado. Com certeza. E a gente precisa tomar cuidado quando as pessoas começam a se sentir à vontade para serem imorais ao nosso redor. Exato. Tem algo de muito errado. Significa que você está se misturando ali. Eu penso muito isso. Muitos jovens, inclusive, com medo de sofrerem preconceito, acabam se misturando muito. Total. Negociando E aí princípios. você já não sabe mais se a pessoa é crente, se ela não é. Ela está tão junta ali, tão misturada naquele meio, né? E agindo igual com medo, que você não sabe se ela é alguém de Deus ou se não é. Enfim, e as pessoas precisam ver isso na nossa vida. Né? A gente prega, como você estava falando. A gente é o próprio Deus, é o próprio Evangelho no lugar que a gente está. Então, onde Deus nos plantou, Ele nos plantou com um propósito. Sim. E Ele quer alcançar também aquelas pessoas que estão ali naquele lugar, né? Total. E, às vezes, muito mais do que a gente faz do que o que a gente fala, né? Acaba influenciando a vida de pessoas. Porque, por exemplo, acho que você nunca pediu para não falar em palavrão. Nunca. Acontece mesmo comigo também. Então, eu nunca pedi para que as pessoas que trabalhassem ao meu redor não falassem palavrão, mas elas se sentem constrangidas, porque... elas começam a falar, você não fala palavrão, você não fala besteira, você não ri de piadas obscenas. Você não fala coisas obscenas. Aí você fala,
Você é crente? Sou. Você não bebe, né? Porque eu já como um bebê. Você não bebe. Você é da igreja? Sou. Exato. É assim mesmo. Exatamente. Exatamente. E aí, assim, acho que muito mais o nosso testemunho sem palavras, que é essa questão da associação, do comportamento, do que, muito do que a gente fala, né? Então, acho que essa questão de você transmitir os valores, eles acabam sendo transmitidos e acaba fluindo, independente daquilo que você diga, né? Seu testemunho de vida, né? Exatamente. E aí, quando as pessoas, se de repente você aconselha alguém, ou como você falou, você explicou as coisas, as pessoas foram atraídas, e as pessoas começam a praticar o que você fala, e elas têm o resultado, e aí isso faz muita diferença. Faz muita. Muita diferença. Muita diferença. Muita diferença. Isso é sensacional. A gente precisa se levantar, não só pensando pra gente, né? Deus está me colocando, glória a Deus, Deus está me colocando no lugar de destaque, meu Deus, como eu sou abençoada. Não, Deus está te colocando lá para que você seja uma influência naquele lugar. Isso aí. E a gente precisa se lembrar todos os dias, porque o nosso chamado espiritual, ele vai conosco, aonde a gente vai. Então, e é em todas as conversas. Então, às vezes, nossa família, numa conversa familiar, a pessoa está precisando de algo ali que você tem que fornecer, porque está na sua vida. Você tem ali a propriedade de influenciar aquela situação, né? Então, eu falo muito sobre isso porque eu tive muito que aprender isso conforme a vida foi acontecendo. Teve uma época solteira. Vamos falar de solteira agora, hein, gente? Solteira, teve uma época que eu fiz um jejum assim, que eu lia um versículo de manhã e eu orava para eu ter uma experiência com aquele versículo. Porque eu queria, nossa, eu tô aqui conectada com Deus, conectadíssima com Deus. Aí, tá bom. Aí, um dia, eu abri neste versículo que eu citei agora. As más conversações corrompem os sustos. Me deu, o que vai acontecer comigo hoje? Socorro! E tal. Aí, eu fiquei com aquilo na cabeça, mas não fiquei. Eu estava recente, voltando para a igreja na época. E aí teve uma conversa no trabalho e eu acabei ali falando com eles sobre aquele assunto. E na hora que eu falei, o Espírito Santo me lembrou o versículo. Nossa. Aí eu saí da conversa, na hora eu saí, fui pro banheiro, daí fui lá, chorei, orei, pedi perdão. E eu falei, a necessidade que nós temos enquanto solteiros de cuidar da nossa relação com o Senhor. Às vezes a gente solteiro tá preocupado com o seguinte, será que eu vou namorar? Será que eu vou encontrar alguém? Será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? Cara, quando a gente está solteiro, nossa preocupação tem que ser o seguinte, eu preciso me santificar em todo o tempo, em todas as coisas, em todas as relações. Então, busque isso, né? Meio perguntou aqui, né? Busque isso com todo o seu coração. Isso como mesmo. Você pode todos os dias você passar por experiências onde você acabe o dia mais santificada de como você começou. A santificação, ela é um negócio que você vai trabalhando isso no decorrer de toda a sua vida. E a gente está falando solteira, mas isso continua quando você é casado. Mas a gente precisa estar o tempo todo atento, porque se a gente não fica alerta com essas coisas acabam sobressaindo sobre nós. Sim. Então, é muito real. E aí, falando, né, da solteirice, né, a própria palavra nos fala que o solteiro ele tem que cuidar das coisas do Senhor. Das coisas do Senhor, é verdade. Né? Então, fala com a gente aí, como que você cuida das coisas do Senhor? Então, gente, não sei, eu acho que primeira coisa que eu queria falar, né, a respeito da solteirice, eu acho que cada pessoa tem um tempo. Então, é algo que está sempre no meu coração para falar com os jovens e com as meninas. Eu, por exemplo, tenho 28 anos. E estou solteira. Então, existe um estigma na sociedade muito grande em relação à jovem solteira, principalmente a mulher. De que, porque você está solteira, necessariamente você está pensando em casar. Porque você está solteira, está faltando alguma coisa. Uhum. E, às vezes, você não se sente assim. Isso é um estigma que coloca em você. Existe também uma cobrança da família, do tio, do pai. E aí, tá namorando? E como que você lida com isso? E aí, você vai casar? Então, eu vou aprendendo, né? Eu tenho aprendido aos poucos a lidar com isso. Eu acho que isso já me incomodou mais. Né? Já houve um tempo que eu me incomodava muito com isso. E depois eu comecei a agir de forma mais natural e entender quem eu sou em Deus. Legal. Então, eu converso muito com as minhas amigas sobre isso. Eu falo, gente, glória a Deus que eu estou solteira. Glória a Deus que eu estou solteira. Glória a Deus que eu não casei até hoje. Porque eu fico vendo
as experiências que eu tive com Deus ao longo desses últimos anos, sabe? Eu fico vendo tudo que foi forjado em mim e que eu não estava pronta para estar em um casamento, em um relacionamento, e que me impediria de viver isso que eu vivi com Deus, que foi com Ele. Então, eu entendo que é o tempo de Deus comigo, é Ele me forjando, é Ele me lançando para um propósito. É isso. É uma estação. Hoje, por exemplo, eu estou morando sozinha em São Paulo, gente. Eu fico pensando, e foi uma direção de Deus vir para São Paulo de verdade, eu jamais faria isso. Sairia da minha casa, ia morar sozinha numa outra cidade, muito menos São Paulo. Porque, na verdade, eu não gostava muito de São Paulo, né? Então, assim, foi total direção do Senhor. E aí eu fico pensando, hoje o Senhor está construindo algo aqui comigo. Se eu tivesse casada, né, há um tempo atrás, se algum relacionamento eu acabasse se tornando um casamento, eu acabaria me atrasando naquilo que Deus tinha para a minha vida. Eu não ia estar aqui hoje, eu não ia talvez ter me formado na faculdade que eu me formei, eu não teria concluído meu curso, eu não estaria trabalhando onde eu estou trabalhando. Então, eu vejo assim, o Senhor está nos direcionando para um caminho. Segue o caminho que o Senhor está te direcionando. Sim. E não se preocupe com isso, porque é a tua estação, sabe? É o teu tempo. Sim. Então, eu queria que as meninas entendessem de fato isso, sabe? Não ficassem se cobrando tanto, se preocupando tanto com isso. Porque essa cobrança, às vezes, vem delas mesmas, mas às vezes não. Às vezes vem de fora. Sim. E aí elas ficam, ai meu Deus, eu vou ficar para titia, eu realmente estou atrasada. Sim. E não é às nada vezes elas disso. nem têm essa preocupação e acabam ficando neurado porque o povo Esses dias muito, mesmo, né? Uma amiga falou assim comigo, uma menina que eu conheço há muitos anos. Ela estava conversando comigo aí, por mensagem, né? Não a vejo há um tempão. Quando ela perguntou assim, aí, tá namorando, já casou? Eu acabei a conversa, deixei ela no quarto. Simples assim. Simples, de verdade, gente, de verdade. Um dia eu volto a falar com ela, mas assim, é que pra mim já deu. Ou seja, meninas, não guardem rancor, volte a falar com a coleguinha depois. Não, mas assim, porque assim, eu fiquei pensando, ela sempre me pergunta isso, sabe? E aí eu pensei, não tenho obrigação de sempre estar respondendo isso. Deixa isso pra lá, pronto. Mas é isso, gente. A gente vive a nossa estação com Deus, sabe? E quem não tem atrasado, não né? Tem atrasado. Não tem. E quem está em volta entender também que não existe isso. Não é porque a mulher está solteira que ela está atrasada em alguma coisa. Não é porque ela está solteira que está faltando alguma coisa. Que ela está infeliz. Que ela está infeliz. Está feliz? Muito. É isso. Gente, a minha felicidade é Cristo, né? Se você não está feliz solteira, você não vai estar feliz casada. Exatamente. Não vai estar feliz de jeito nenhum. E aí tem outro ponto. Cada mulher tem um tempo de experiência profissional, de amadurecimento profissional, de amadurecimento nos estudos, né? E por que a gente impõe isso, um estigma de, depois dos 25 não pode estar mais solteira? Então, as mulheres também, às vezes, se cobram, só que cada uma tem um tempo. Então, às vezes, aquilo que uma vai fazer com 23, outra vai fazer com 30 e está tudo bem. Se fizerem no tempo certo, com a pessoa certa, né? Isso aí. Tá ok. E aí, às vezes, as meninas, né, quando conversam, eu no passado, eu já liderei adolescentes, e as adolescentes, mas será que eu vou casar? É um desejo do seu coração casar? Se for um desejo do seu coração casar, Deus vai atender o desejo do seu coração. Adolescente preocupada se vai casar. Meu Deus. Aí, assim, eu conto ou você conta? Tem que fazer arroz, tem que fazer feijão. Tem que aprender a limpar a casa. Todo dia, se você não descongela a carne, você não come. Tá com a mentalidade muito... Nossa. Mas é porque hoje é aquilo que você falou, tem uma cobrança, né? Existe uma cobrança que é mais uma questão social do que de você mesmo. Porque você está bem, você está feliz, você está no seu momento. Mas existem pessoas que vivem em função disso, de um casamento, de um relacionamento. E talvez, quem sabe, não seja esse a questão, tem outro lado, né? Também, que eu reconheço, né? A gente também tem que ter o equilíbrio de pensar assim, eu vou seguir a minha carreira, eu vou seguir o meu propósito, mas eu também não vou desistir de construir uma família. Sim. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, que muitos jovens hoje, né, meninos e meninas, são tão focados na sua própria vida, nos seus próprios ideais, que a questão família, ela acaba ficando de lado. Sim. Então, é algo que o Senhor sempre trata no meu coração, eu tenho tratado muito no meu coração, que a gente não pode simplesmente esquecer que existe a família, que é um projeto de Deus. Sim. E que é do interesse dele, que Sim. é do coração dele. Então, a gente precisa equilibrar essas duas coisas, né? Para não deixar totalmente de lado, deixar totalmente para lá. Mas e tem um outro ponto também. Você ter se casado e ter tido filhos te impediu de fazer alguma coisa na sua carreira profissional? Não.
também não me impediu. Então, Exatamente. às vezes as pessoas enxergam isso como coisas que andam separadas, mas elas rodam em paralelo. Sim. O fato de eu ter sido mãe me ajudou a ter mais empatia com as pessoas, me ajudou a ter uma outra visão a respeito de mundo, a respeito de pessoas. E então, às vezes você acha que muitas pessoas acham que vai atrapalhar e não atrapalha, né? Não. O fato de você ter alguém, se casar e ter alguém para dividir, isso não significa que a sua vida acabou, Se aquele né? é o tempo, se aquela é a estação e a pessoa certa, ok, vai dar Exato. certo, você vai seguir a tua Exatamente. carreira, o teu Exatamente. propósito e não vai atrapalhar. Não, e é isso, o casamento e o ter filhos não atrapalham as demais áreas da sua vida, né? Isso. Então, assim, eu vejo a Manu bem-sucedida profissionalmente, é esposa, é mãe e desenvolve a vida ministerial dela, né? Da mesma forma, eu enxergo que, assim... Todas vocês, né? A Jéssica, você. Então, assim, não me atrapalhou. Ter filho, casar, não atrapalhou o meu desenvolvimento pessoal, profissional, minha vida com Deus. Então, assim, é só entender que uma coisa não atrapalha a outra, mas tudo caminha junto, né, na nossa vida. E se a gente estiver As dentro... coisas acontecem. Dentro Quando do tempo o de João Deus. falou, quando ele me viu pela primeira vez, eu estava cantando e pulando. Daí ele falou, que essa menina cantando e pulando na igreja, que maluca. E aí foi assim, eu estava lá, eu estava procurando namorado? Não, estava louvando o Senhor, estava feliz de estar naquele momento, e era o meu momento Eu acho de perigoso vida. quando uma menina começa um relacionamento se sentindo incompleta. Total. Porque total. ela vai lançar toda a dependência dela no outro pessoa. e ela não vai desenvolver um relacionamento com Deus. Sim. Ela nunca vai aprender a depender totalmente de Deus, porque ela já entrou no relacionamento dependente do outro. Sim. Então é perigoso. Se você ainda está nessa fase, desenvolva seu relacionamento com Deus, né? Total. E vá vivendo com Ele até você estar pronta. Total. Olha mais, gente, dando Tá conselho demais. pra solteiro. É isso. Não sei se vocês, né, têm mais experiência. Então, assim, eu tô ouvindo o conselho de vocês. Que Ouçam o que elas isso? falam mais. Já tá do que- dando conselho já. Nota 10. Eu ouço a voz da experiência, né? Da minha é só uma partezinha, ainda não vivi tudo, então ainda não sei tudo. Mas acho que é o que eu aprendi até Totalmente. aqui. É estar em paz com Teve uma Deus vez mesmo. que eu tava muito carente. E aí solteira. E aí veio um pensamento carnal primeiro que vem, né? Tipo, você sabe quem você pode chamar no seu celular? E aí você vai lá e fica Às com a vezes pessoa. sugestão do inimigo no E teu aí eu ouvido. peguei, desliguei o celular e comecei a orar. E eu falei Isso aí. falei a seguinte coisa para o Espírito Santo. Falei, eu preciso que o Senhor supra essa necessidade que eu estou sentindo neste momento. Amém. E eu fiquei chorando e orando por muito tempo no meu quarto, até que eu consegui dormir. Porque eu não estava conseguindo dormir pensando nisso. Tipo, uma guerra na minha cabeça. E eu falei, se o Senhor nos supre em todas as nossas necessidades, que a palavra fala isso, Sim, que isso Deus nos aí. supre em todas as nossas necessidades. Sim. Eu estou com essa necessidade hoje e eu não quero pecar. E eu não vou pecar. Amém. E aí eu fiquei orando e falando isso para o Espírito Santo e falando em línguas. E aí o sono veio. E eu dormi bem. E eu acordei no outro dia me sentindo uma mulher muito poderosa. Solteira. Solteira ainda. Solteira ainda. Isso Mas aí. muito Mas poderosa. é justamente assim, que é essa sensação que a gente tem, né? Você vai evoluindo e você vai se sentindo realmente mais forte, né? Exatamente. Exatamente. Gente, esse papo foi muito bom. Eu sei que no Muito. nosso primeiro bloco a gente acabou, vocês, mas já acabou, já passou o tempo. E já foram 2 blocos de conversa. Foi Delícia. muito legal conhecer mais um pouquinho de cada uma de vocês. E Manu, já que você é a nossa entrevistada de hoje, queria que você olhasse para aquela câmera ali e você deixasse um recado para todas as meninas, jovens, mulheres, cristãs, trabalhadoras que nos assistiram aqui hoje. Amém. Mulheres, nunca percam a referência daquilo que a palavra nos ensina para ser como mulheres. Nós não somos mais ou menos. Nós somos o que a palavra nos diz que somos. Então, assuma o seu papel como mulher na sociedade, na sua esfera de atuação. Amém. Se é uma mulher solteira, você não é mais ou menos que alguém que é casado. Mas não perca essa essência, porque Deus tem um propósito na terra com as mulheres. E nós precisamos ocupar o espaço que Deus nos deu na terra e fazer o que Ele nos ensina para fazer, o que Ele nos pede para fazer. Então, seja uma referência. Busque essa referência da palavra. Provérbios 31 parece que é uma passagem. Nossa, mas eu vou ficar a minha vida inteira olhando uma passagem? Sim. Porque tem muita coisa, muitos mistérios de Deus na vida da mulher virtuosa que a gente aprende, absorve, se torna uma referência daquilo e ensina para outras mulheres. Amém.
Então sejam isso. Foi um prazer estar com vocês, de verdade. Obrigada, Manu. Prazer de verdade. Que nós sejamos mulheres cada vez mais resolvidas, felizes com a história que Deus escreveu para cada uma de nós. Ninguém tem uma história parecida com a outra. E nessa diversidade, nós vamos aprendendo coisas diferentes. Eu aprendi um monte de coisas hoje aqui nessa mesa. E obrigada. Obrigada a você. Agora, meninas, vamos deixar o nosso tchauzinho ali para aquela câmera. Tchau. Tchau. E até a próxima.